Olá, batizandos, graça e paz com vocês todos que vão estar participando desse mini curso, né? É um curso breve sobre o batismo e eu quero transmitir para vocês algumas coisas que a gente considera importante vocês estarem conhecendo, ou se já conheceram, a gente vai enfatizar ainda mais, né? Então serão apenas 4 aulas que vão ocorrer nesses próximos 4 dias, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tá? Nesta aula você vai aprender coisas básicas sobre a Bíblia Sagrada, né, o que nos leva até o batismo, a necessidade do batismo, a importância do batismo. E além disso, vocês vão ter algumas tarefas para realizar durante essa semana, né? E a primeira tarefa é a importância de você ler o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e a tarefa é vocês lerem os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, né? E é sobre isso que nós vamos estar falando agora nesse momento, né? Sobre esse importante livro para você entender o início, todas as coisas, né? Então esse livro ele começa com a seguinte frase, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse é o princípio de tudo. O que a Bíblia narra é que Deus é o Criador, que tudo foi criado por Ele, né? O céu, os céus, né? O céu, a terra e tudo o que neles existe. Tudo que existe no céu e tudo que existe na terra, né? A Terra, na verdade, é o centro do universo, né? Porque ela foi criada primeiro, né? Depois foram criados os planetas, as estrelas e assim todas as constelações, enfim, para povoar o céu, né? Mas a primeira coisa que foi criada foi a Terra. Então, isso é uma coisa básica, né? É uma coisa básica, e porque muitas pessoas, alguns cientistas, né, da ciência, eles falam que o universo foi criado, pelo menos é aquela teoria mais conhecida, que é a teoria do Big Bang, né? Big Bang, que fala que tudo nasceu de uma explosão, né? E como é que eles chegaram a essa conclusão de que tudo nasceu de uma explosão? Porque eles, observando o universo, eles veem que o universo tem uma espécie de afastamento, né? Como se os planetas estejam num afastamento, como se houvesse um núcleo, eles estão se afastando de um núcleo. Mas tudo isso, na verdade, é uma teoria, tá? Isso não tem como comprovar isso, né? É uma teoria que eles entendem como interessante, é uma das teorias mais aceitas, mas também eu volto a frisar que é apenas uma teoria. Grande parte da ciência, né? A ciência tem coisas maravilhosas, muito boas, mas a gente sabe que muito da ciência são coisas teóricas que não podem ser provadas. Ou algumas coisas podem ser, mas a questão da criação do universo, eles não têm como saber algo que aconteceu há milhões de anos atrás, né? Enfim, mas para nós, que nós sabemos, nós cremos, né, na palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que Deus deixou o seu testemunho aos homens, Deus não está escondido, né? Na verdade, Deus ele se apresenta aos homens e ele se apresenta através da sua palavra. A gente quer conhecer Deus, a Bíblia ensina algumas formas de conhecer Deus. Uma delas, que é a forma mais comum para todos os homens, é através daquilo que foi criado. Quando você olha a natureza, quando você olha a perfeição da natureza, né? De tudo que foi criado. As coisas são tão perfeitas, tão ricas, tão lindas. A quantidade de flores,
a quantidade de insetos, de animais, a própria natureza humana, como o homem tem um corpo perfeito. Você imaginar que tudo isso foi criado do nada, que tudo isso foi gerado de uma explosão, eles querem tecer uma teoria porque eles não conseguem acreditar em Deus. Então, criaram essa teoria. Mas quando você olha para um pôr do sol, né? Quando você vê uma criança nascendo, quando você vê essa perfeição do nosso corpo humano, que como tudo ocorre de forma tão perfeita, você diz, isso não pode surgir do nada. Tem algo muito maior, muito mais poderoso por trás disso, que realmente criou os céus, a terra e tudo que neles há. E nós sabemos que isso foi o Criador. Assim, é um dos nomes de Deus. Ele é o Criador e ele criou os céus e a terra. Então, você vai ler aí, como eu dei essa tarefa, você vai ler aí os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, e ali vai te dar mais detalhes, né? Sobre os dias da criação, né? Não vai ser possível falar todos os detalhes sobre isso, né? Porque esse dia, na verdade, é um dia profético, não quer dizer que é um dia de 24 horas, né? A própria Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos, né? Então o tempo aqui não é tão importante nesse momento, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, tá? Mas o que é importante é que você vê Deus criando tudo, né? E a coroa da criação de Deus é o homem, né? A própria palavra diz que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou um ser muito semelhante a ele, né? Então, nós temos que nos lembrar aqui no texto que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Isso está em Gênesis 1, verso 26 até o 28. E ele disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, né? Criou o homem e a mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a gente vê aqui essa criação e o homem realmente é essa coroa, né? Que ele termina criando o homem no 6º dia. Porque no 7º dia Deus descansa das suas obras, você vai ver isso lá nesse texto que você vai estar lendo, tá bom? Não esqueça de ler os 3 capítulos de Gênesis, né? E o homem, ele é criado dos elementos terrenos, né? Porque você vai ver que Deus cria o homem do pó da terra, né? O homem é criado dos elementos terrenos, ele faz parte dessa terra, desse universo, é um universo físico, né? Deus não habita num universo físico, é uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, onde estão os anjos, onde está Deus, onde hoje está Jesus também, né, ressuscitado. Então, Deus cria o homem do pó da terra, e no texto diz que Deus sopra nele o fôlego de vida e ele se torna alma vivente. O que significa isso? Significa que o homem é feito de 2 elementos: o elemento físico, que é o corpo, e o elemento espiritual, que é a alma, né? Então o homem não é só corpo, o homem na verdade ele é alma vivente. A alma é algo que vem de Deus, Deus soprou, vem das entranhas de Deus a vida. Deus injetou vida naquele, vamos dizer, naquele boneco de barro que foi tirado da terra, né? Então aquele é o corpo. E quando nós vamos ver, quando o homem peca, Deus diz que o homem foi tirado do pó e ao pó ele voltará, ou seja, ele vai morrer.
Então, o que morre, na verdade, é o corpo. O corpo é mortal, mas a alma é imortal. Então, a alma não morre. Então, quando você morre, a tua alma continua existindo. Todo o seu ser é a sua alma, é o que você é, um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Todos os homens são seres espirituais, né? E então Deus fez isso, fez o homem da parte física e a parte espiritual. Mas o grande, fato que acontece nesse início de Gênesis é o que nós chamamos de a queda do homem. O homem estava numa posição muito boa, excelente. Esse texto que você vai estar lendo, você vai ver que Deus criou um lugar perfeito para colocar o homem, que é chamado o Jardim do Éden, né? Um lugar, quando o homem foi criado, foi colocado nesse jardim, o jardim já tinha tudo, todas as plantas, as árvores, tudo que era para alimento, para o homem, os animais, tudo que ele poderia se alimentar e viver e conviver, já estava tudo criado, o homem não precisou fazer absolutamente nada, né? Então o homem foi criado assim e foi colocado ali. Ele era a coroa da criação, né? Como eu disse já para vocês. Então ele colocou esse homem nesse jardim, né? E o homem vivia ali de uma forma muito superior à nossa. Por quê? Superior à nossa porque nesse tempo que Adão foi criado e está no jardim, não havia o pecado no mundo, não havia a morte. A morte, na verdade, é consequência do pecado. Então, o que é o pecado? É quando o homem decide ir contra a vontade de Deus, a desobediência, né? E é isso que acontece. Então, lá você vai ver no texto que Deus diz uma coisa importante para o homem, como se fosse um teste de fidelidade, né? Como se Deus quisesse ver até que ponto ele era obediente, até que ponto ele serviria a ele. Porque Deus não criou um robô, né? Um robô que é programado para fazer o que o seu feitor, né? O seu criador determinou. O homem não é robô. O homem é um ser livre. Deus criou um ser livre muito semelhante a ele. Isso é imagem e semelhança de Deus, né? Então, o homem é um ser livre. Então, quando Deus dá a ele esse tipo de teste, o homem poderia obedecer ou não. O homem tinha liberdade de obedecer a Deus ou não. Então, Deus deu a ele esse teste. Qual é o teste? Ele disse uma coisa simples, diz assim, olha, chamou o homem e disse, você pode comer de todas as árvores que existem, todos os frutos, isso era uma quantidade enorme, que existe nesse jardim que Deus separou para ele, né? Mas só existe uma árvore, uma que você não deve comer o fruto dessa árvore, que Deus chamou essa árvore de o conhecimento do bem e do mal, né? Então, Deus deu essa ordem, o homem, durante um bom tempo, ele obedeceu, essa árvore estava lá em algum lugar que era visível, eles obedeceram, sabiam que não poderiam comer, porque tinham a infinidade de outras coisas, de frutos maravilhosos que alimentavam o homem de forma perfeita, completa. Mas o que esses versículos de Gênesis mostram é que entra um outro personagem aí, que a gente vê que Satanás, ele não tinha como falar diretamente com o homem, porque o diabo, na verdade, Satanás, era um anjo, né? Um anjo caído, na verdade. Um dia vocês vão aprender sobre uma rebelião que houve antes, lá no mundo espiritual, houve uma rebelião anterior, a rebelião dos anjos, que foi encabeçada por Satanás, pelo diabo, que ele era um anjo, um grande arcanjo, né? Lá no céu, de muito poder que ele tinha, e ele desejou ser igual a Deus e acabou perdendo tudo e foi afastado da presença de Deus, né? E quando ele viu que Deus estava criando
o homem criando algo especial, porque o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Os anjos não tiveram essa mesma criação, né? Eram diferentes. Os anjos, vocês vão aprender mais para frente, são muito superiores a nós, mas eles são seres espirituais, então eles não, para ter acesso a nós que vivemos no mundo físico, ele precisa usar elementos físicos, né? Ele pode usar uma pessoa, um homem e até um animal, que acontece o que aconteceu aqui. Né? Ele não tinha como falar diretamente com o homem, porque ele é um ser espiritual, ele não tinha acesso. Ele precisaria como que entrar nesse universo, se tornar material para poder falar com o homem. E ele não tinha outra pessoa, porque só existia Adão, né? Depois vocês também vão ver que Deus criou a mulher, porque ele disse uma coisa muito maravilhosa, ele diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer alguém que lhe seja uma ajudadora, que foi a mulher. Então só existia o homem e a mulher nesse universo. Então, o diabo não tinha como se aproximar de Adão e de Eva. O que ele faz? Ele entra num animal e ele escolhe uma serpente. Né? É interessante essa questão da serpente, né? Dele escolher a serpente, que era um animal muito sagaz. Né? O homem até hoje tem medo de cobra, de serpentes e coisa do tipo. Ele escolheu um animal. E através desse animal ele se comunica, então, com o homem, com a mulher. Né? Primeiramente com a mulher. Né? E você vai ver nesse texto eu vou até ler para você um pedacinho, um trechinho, que diz assim, está em Gênesis 3, no capítulo 3, que é a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ele vai primeiro falar com a mulher. Ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, você vê que ele está torcendo, já começou a torcer o que Deus falou. Deus não disse isso. Deus disse que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, somente de uma que não poderia, mas ele já começou a enganar, a iludir, né? A fazer a mulher pensar. Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher responde, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, essa era a sentença. Né? Deus disse assim, não coma daquele fruto, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Né? Então, a serpente volta e fala com a mulher, é certo que não morrereis, diz ela, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, né, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele estava dizendo que Deus estava privando eles de algo, né? De ser igual a Deus. Então, colocou na mente da mulher, né? Que Deus estava impedindo ela de ser uma pessoa semelhante a Deus. Que foi isso que derrubou ele, né? Isso que fez com que ele caísse lá na posição de um grande anjo que ele tinha. E ele usa o mesmo expediente para falar com a mulher, né? Diz assim, não, Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir, a sua mente vai se abrir, e vocês serão como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, a mulher aceitou a sugestão, começou a pensar sobre aquilo, acreditou naquilo que Satanás falou através da serpente, e diz o texto que, vendo a mulher que a árvore proibida era boa para se comer, agradável aos olhos, uma árvore desejável, para dar entendimento, ela queria ter entendimento, ela foi lá, tomou do fruto e comeu. E depois foi até o marido e deu ao marido o fruto e ele comeu. É interessante que o marido nem titubeou, né? Acabou comendo, aceitando, comendo daquele fruto proibido, porque a mulher ofereceu para ele. Sim, no verso 7 do capítulo 3, diz que daquele momento em diante, os olhos de ambos se abriram.
né? Ou seja, o que estava naquele fruto? O conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. É isso. O que ser humano tem é isso. Todo ser humano sabe, no fundo, sabe o que é certo e sabe o que é errado. E ele pode escolher ir para o lado certo ou para o lado errado. O problema é que ele, grande parte das vezes, vai para o lado errado. Prefere, porque às vezes é melhor para ele, né? E os olhos dele se abrem, né? E percebendo, e é interessante uma coisa que diz aqui, e percebendo que estavam nus, eles não tinham roupa, eles não usavam roupas, né? Então eles nem sabiam o que era nudez, né? Viu que o conhecimento do bem e do mal que entrou dentro deles fez com que eles olhassem para si e se vissem nus, né? E ficaram com vergonha, né? A vergonha, na verdade, é até uma consequência do pecado, né? E diz que eles foram então, pegaram folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Que coisa. E você vê que hoje, por exemplo, claro que é uma questão da roupa, né? Existem tribos indígenas que eles andam nus e eles não têm problema com isso, né? Porque essa é a cultura deles, desde criança eles vivem nus, não há nenhum problema nisso, né? Mas o que a gente percebe é que o que aconteceu com o ser humano é que esse conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, trouxe a ele algo terrível, que é, na verdade, uma natureza pecaminosa. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Uma natureza pecaminosa que faz com que o homem opte para o pecado, pelo mal. É uma força dentro dele que o leva muitas vezes a fazer o mal. Então a gente vive num mundo, você sabe, um mundo de violência, de maldade extrema, de corrupção, né? De ódio, de guerra, de morte, tantas coisas ruins, né? Não era para ser assim, mas é assim que é. E tudo que acontece nesse mundo hoje é fruto da natureza pecaminosa do homem, né? Que trouxe esse mal terrível, né, para toda a humanidade. O que aconteceu com Adão e Eva se tornou um mal para toda a humanidade. E o que Deus disse, que no dia que eles comessem, eles morreriam, na verdade, quando eles comeram, eles não morreram imediatamente. Mas o que aconteceu? Eles antes eram seres eternos. Não havia morte no universo, não havia morte na Terra. E a partir daquele momento, o homem passa a ser um ser mortal, né? Ele passa então a ter a realidade da morte na sua descendência, na sua própria vida, né? Então, isso foi o início de toda essa situação que nós vivemos até o dia de hoje e vamos viver até o último dia da existência desse universo que nós vivemos, né? Então você já conhece, até já falei isso em algumas mensagens, né, que quando Deus vem até eles, diz no verso 8 que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ele sempre vinha para estar com o homem, diz que eles se esconderam da presença do Senhor, o homem e sua mulher. E eles se esconderam entre as árvores do jardim com medo de Deus, porque eles sabiam que tinham feito coisa errada, né? E essa situação também só piora. Por quê? Porque até hoje o homem foge de Deus. As pessoas se escondem de Deus. As pessoas não querem Deus. As pessoas querem traçar os seus próprios caminhos, viver do jeito que ele quer, errar, fazer, pecar, ter prazer, paixões, enfim. É isso que aconteceu com Adão e Eva, eles se esconderem da presença de Deus, isso até hoje acontece. A gente só passa a desejar a presença de Deus quando a gente nasce de novo, que é o que está acontecendo com vocês. Vocês já não vão mais fugir de Deus, né? Não vão fugir mais da igreja, mas vocês vão desejar
buscar a Deus, estar perto dele, ter comunhão com ele, louvá-lo, adorá-lo e assim por diante, porque houve uma mudança na vida de vocês. E aí dá a importância do batismo, né? Então eles se esconderam de Deus. Aí você vai entender porque as pessoas vivem longe de Deus, sabe? Eles querem um Deus que seja só um Deus bonzinho, que quando eles precisarem, é como se fosse um Papai Noel, né? Eu sempre dou essa analogia de que os homens querem um Deus parecido com Papai Noel. Por quê? Não é assim que as crianças aprendem desde criança. Só se você for bonzinho, lá no final do ano Natal você vai ganhar um presente do Papai Noel, né? Mais ou menos isso. Então, é isso que o homem tem, a ideia que ele tem de Deus é isso, que Deus é bonzinho, ele é bom, e quando ele precisar de alguma coisa, ele vai lá e pede, mas ele não quer que Deus interfira, não quer que Deus diga o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Ele não quer isso. Quer viver a vida dele, livre, independente, fazendo o que ele bem entende. É assim que, por isso que a humanidade está assim, por isso que o mundo que você vive está assim. Então Deus chama eles e pergunta, onde estás? Né? Dá a eles a oportunidade de se revelarem. Né? Então, Adão responde, no verso 10, eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, outra coisa que já começa a aparecer na natureza humana, ele não admite os seus erros. O homem caído, ele não admite. Ele tem que colocar a culpa nos outros. Eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai. Não foi eu que errei, foi fulano. A gente está sempre pondo a culpa em alguém. Né? Isso já vem lá do Éden. Né? Ele não fala, não fui eu, foi a mulher que você me deu. Eu até preguei recentemente na igreja sobre isso, porque, na verdade, ele está culpando Deus. Não, eu não tenho culpa. A culpa é da mulher, e você que me deu essa mulher. Eu não queria, você que me deu. Ela que me fez errar. Então a culpa era da mulher e a culpa era de Deus. Né? Então ele pergunta à mulher, o que você fez? O que é isso que fizestes? Né? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Né? Ela não admite que ela errou, ela sabia muito bem que não poderia fazer. Então a gente sabe que aqui Deus amaldiçoa, depois você vai ver nesse texto que Deus amaldiçoa o homem, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa também o diabo ali. Né? Tem uma coisa que ele fala aqui, que a mulher, ele multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E isso foi a maldição que ele deu à mulher. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Até a terra foi amaldiçoada. Em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Né? Passará uma maior parte da sua vida trabalhando muito para viver. Não vai viver como ele vivia, como Adão e Eva viviam lá no Éden, tranquilos, numa vida tão abençoada e tranquila, com todo o suprimento. Aquilo acabou. Né? Então o homem passaria a vida se fatigando, obtendo seu sustento durante todos os dias da sua vida. E a terra vai produzir também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, até que morras, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Né? Então, o que aconteceu logo em seguida, eles são expulsos desse lugar, do paraíso, e começa então uma nova história da humanidade. Só que agora, diferente. O homem sai do paraíso com sua mulher e o que acontece é que a natureza pecaminosa está dentro dele, consequência da desobediência.
A morte faz parte, a consequência. As doenças, as enfermidades, tudo é consequência dessa ação, dessa decisão de Adão e de Eva lá no paraíso. Isso passa para toda a humanidade. E o que Deus faz? Deus, diz o texto, nós vamos terminar agora com esse texto lá que o Senhor diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Essa é a salvação que nós temos em Cristo. Então, todo esse estado da humanidade, agora vem Cristo e paga os nossos pecados e nos tira dessa situação. Hoje nós somos pessoas salvas, hoje nós somos pessoas que temos a vida eterna, hoje nós somos pessoas que servimos a Deus. É como se nós voltássemos para o Éden. Mais ou menos isso. É claro que o Éden não vai ser aqui. Nós iremos para a glória de Deus. É lá que nós permaneceremos pela eternidade em algo muito superior, inclusive, ao que Adão tinha na terra. Então, essa é a primeira aula, tá? E eu quero que vocês façam isso, leiam os 3 capítulos, né? E meditem, assistam na íntegra, né? Essa mensagem, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês mandam no meu WhatsApp. Qualquer dúvida em relação ao que nós falamos ou em coisas correlatas, né? Eu quero estar sempre pronto para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, tenham coragem, né? Tenham coragem de fazer as suas perguntas, que eu tenho o maior prazer em estar respondendo, tá bom? Que Deus abençoe. Então, essa é a primeira aula. E amanhã vocês vão receber logo cedo uma segunda aula, tá bom? Que façam um bom proveito, que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus.